Belezinha, nós estamos na sessão 9, se não me engano, né? Eu acho que é, meu, mas eu nunca lembro assim, imediatamente o que foi lido, então. Eu também não, mas aí o segredo que eu faço é sempre olhar os últimos segundos da reunião passada. Segredo de uma boa memória. É o segredo da boa memória. Vamos lá, então. Alguém que começar a ler? Eu Tá, não sei, então acho que foi começa. eu que li, né, na última. Não foi eu que li? Rapaz, vamos aqui, eu vou dar uma olhada. Rapaz, eu acho que a gente revezou, igual da última vez. Geralmente a gente reveza. Sim, eu acho que você leu também uma parte da. Acho que a gente leu de novo quando a gente voltou. Não foi nessa reunião? A gente Foi sim. voltou pra ler e tal. Eu começo lendo então. 9. Falsidade ou inexpressividade da proposição causal na teoria dos quanta? Para compreender a questão, é imprescindível comparar entre si duas objeções que se costumam fazer contra o princípio da causalidade na física. Alguns alegam ter a teoria dos quanta demonstrado que o princípio não é válido no âmbito da natureza. Outros alegam ser ele vazio de sentido e inexpressivo. Então, a nota do rodapé aqui demonstrado, obviamente, na suposição de que esta, na sua forma atual, seja correta. Em outras palavras, os primeiros afirmam que o princípio da causalidade faz um determinado enunciado sobre a realidade. Enunciado este que a experiência tem demonstrado falso. Os outros consideram a É, proposição. desculpa, só um minuto. Volte para a pergunta inicial, que eu não entendi bem a pergunta dele. Eu meio que li, mas não absorvi. Certo. Falsidade ou inexpressividade da proposição causal na teoria dos quantos? Hum, tá, tá bom. Ok? Sim. Em outras palavras, os primeiros afirmam que o princípio da causalidade faz um determinado enunciado sobre a realidade. Enunciado este que a experiência tem demonstrado falso. Os outros consideram a proposição com a qual o princípio aparente é expresso como uma pseudo-proposição, como uma sucessão de palavras inexpressivas que nada diz. Como testemunha da primeira posição, costuma-se invocar a tão citada frase de Heisenberg, nas Zeitschrift Physik 43, em que o autor afirma: uma vez que todos os experimentos estão sujeitos à lei da mecânica dos quanta, deve-se concluir que a mecânica dos quanta constatou em caráter definitivo que a lei da causalidade não é válida. Como defensor da segunda posição, costuma-se citar Bohr. Deixa eu ver o passo acima citado. Ok, super útil. Do ponto de vista filosófico, ocuparam-se com esse dilema, por exemplo, Hugo Bergman e Thilo Vogel, melhor dizendo. Só a dúvida, no caso, a segunda posição do Born é a da inexpressividade? Exatamente. A posição do Heisenberg é que é falso, não existe causalidade, e a do Bohr é que é um enunciado sem sentido, a causalidade. Ou, se você preferir, inexpressivo. No 17, que é o. Esqueci o nome, desculpa. O Bergman escreveu um livro chamado The Kampf
das Causal Gazettes in der jüngsten Physik, a controvérsia em torno do princípio da causalidade na física mais recente, e o Vogel escreveu Zur Erkenntnistheorie der quantentheoretischen Grundbegriffe, a propósito da teoria do conhecimento dos conceitos fundamentais da teoria dos quantos. Foi uma dissertação. Ok. Esses dois autores supõem, com razão, que os físicos rejeitam o princípio da causalidade, fundamentalmente, partiram da mesma opinião, embora se expresse de forma diversa, e que a aparente diferença se reduz ao modo de falar inexato de uma das partes. Então, para esses dois autores, tanto a posição do Bohr quanto a posição do Heisenberg têm o mesmo pressuposto. Ambos partilham da opinião de que a imprecisão é cometida por Heisenberg e que, portanto, não se pode afirmar que a teoria dos quanta demonstrou a falsidade do princípio da causalidade. Ambos enfatizam com insistência que a proposição causal não é nem confirmada, nem refutada pela experiência. Olha só, quem estou vendo aqui, eu estou vendo o Pope, não vi nada. Vamos lá, prosseguindo. Poderemos considerar correta essa interpretação? Antes de tudo, devemos constatar que as razões aduzidas por H. Bergman para a sua opinião devem ser rejeitadas como totalmente errôneas. Para ele, o motivo pelo qual a proposição causal não pode ser refutada nem confirmada reside no fato de considerá-la como um juízo sintético a priori na acepção de Kant. Como se sabe, um tal juízo deve, por uma parte, exprimir um autêntico conhecimento. Deixa eu só dar uma olhada. É o que se encerra no termo sintético. No caso do Kant, sintéticos são são os tipos de frase que lhe adiciona informação ao sujeito que você está analisando. Então, de fato, elas são informativas ou autênticos conhecimentos na expressão de Kant. Em contraste com o analítico, que Kant acreditava que, apesar de ser sempre verdadeiros, eles não aumentavam o corpo de informações acerca de um objeto de estudo. Então, elas não seriam conhecimentos no sentido autêntico. Seria mais esclarecedoras. Eu só me perdi onde eu estava aqui. Beleza. Por outra parte, deve estar subtraído a qualquer verificação pela experiência, uma vez que precisamente tal juízo constitui a base para a possibilidade da experiência. É o que exprime a palavra a priori. Hoje sabemos que essas duas expressões são contraditórias entre si. Eu não sabia. Beleza. Não existe juízos sintéticos a priori. E aqui entra aquele livro que você está lendo, Oswaldo. Se uma proposição disser alguma coisa acerca da realidade... Se me permite... Pode dizer. Se me permite, o livro sobre Wittgenstein que eu estou lendo, o autor que escreve esse livro aí também comenta uma frase exatamente assim: não existe juízos sintéticos a priori, e o autor afirma que está de acordo com o pensamento de Wittgenstein. Eu já cheguei a comentar com você uma vez sobre isso. Não lembro não. Mas que há uma diferença entre Kant e Wittgenstein, né? Porque Kant aceita juízos sintéticos a priori e Wittgenstein não. Sim. Kant aceita por causa da matemática, né? O Kant aceita, porque no jeito que ele define juízos sintéticos a priori, ou juízos sintéticos, esses são os autênticos conhecimentos. Se você falar que a matemática
ela não é um juízo sintético, você está dizendo que a matemática não é um conhecimento. E por Kant, é claro que a matemática é um conhecimento. Aí o Kant achava que era necessário que a matemática fosse um juízo sintético. Então, nesse lá mesmo no Copa pensamento mesmo ele aí, tem já que Wittgenstein, Vou falar. já que Wittgenstein não aceita os juízos, a matemática não seria um conhecimento para ele? Seria o quê? Uma Então, linguagem? aí tem toda uma discussão por trás. E tem diversas interpretações. Essa tradição que a gente está lendo, que é a partir do Schlick e que vai chegar no Carnap, vai ter uma leitura do Wittgenstein que vai interpretar a matemática não como, de fato, um conhecimento, mas sim uma propriedade necessária da linguagem. Ele não seria propriamente uma linguagem, a matemática. Ela seria uma propriedade profunda de uma linguagem sintaticamente bem construída. Por isso que você poderia, por exemplo, fundar a aritmética ou a geometria a partir de uma lógica, porque a matemática seria uma propriedade de uma linguagem bem construída. Tá? Ela não seria propriamente uma linguagem. Claro que a gente utiliza uma linguagem para manipular essas propriedades profundas de uma linguagem sintaticamente bem construída. Mas, em essência, a natureza da matemática seria essas propriedades dessas linguagens sintaticamente bem construídas. Mas nesse caso, não. O projeto logicista ele não teria tido sucesso? Então, aí entra coisas que eu acho que eu já falei. O problema todo é que os projetos logistas eles são muito variados. E a gente pega a falha dos projetos logicistas a partir de momentos bem específicos. Por exemplo, o primeiro problema que aparece, que é o paradoxo de Russell. O paradoxo de Russell ruína que tipo de logicismo? O logicismo de Frege, mas não as bases filosóficas. Ele ruína o sistema formal que o Frege estava construindo. Então, é um problema de construção da linguagem que o Frege estava fazendo do que propriamente do projeto original. Só que o Frege já era um autor não muito lido, com o paradoxo se tornou dispensável. Claro que eu não estou falando que isso é a verdade, isso é aquela teoria dele, eu estou falando historicamente como se procedeu. Só que o projeto logista continuou com o Russell. E o que o Russell fez? Edificou o princípio matemática, que de fato tentou realizar o projeto. O princípio matemática ela realmente a tentativa absoluta da realização do projeto logicista. Absoluta não no sentido que é a única possível, mas absoluta no sentido que foi como pode dizer, a obra que tentou exaurir, de fato, todos os princípios importantes para se fundar toda a matemática. Então, o princípio é matemática, são, sei lá, 3 tomos, cada um com 900 páginas, tratando desde análise até geometria. E esses são, basicamente, o livro edificante da lógica do Círculo de Viena. A notação que o Círculo de Viena usa e as discussões que ele usa é a partir do princípio matemático do Russell. Só que o Círculo de Viena, claro que isso aqui é uma interpretação artificial que eu estou fazendo. O que eles fazem? Ele amplia o projeto. Enquanto o projeto no Russell, o projeto no Frege era um projeto pequeno, no Frege mais ainda, que era um projeto logicista da aritmética e do Russell da matemática, no Carnap, por exemplo, vai ser um projeto, vou colocar entre aspas assim, um projeto de uma construção de uma linguagem científica para toda a ciência natural. Então o projeto se amplia praticamente. Só que, por exemplo, você pega certas obras do Carnap, eu estou pensando da introdução
a lógica que ele escreve em 1952, pós-teorema de Gödel, e lá na seção 42C, ele fala que apesar do Gödel inviabilizar um projeto fundacional logicista a partir do conceito de completude derivado de Hilbert, ainda existe um outro conceito de completude que ainda é possível fazer o projeto logicista. E ele acredita que é assim que se funda a aritmética. É baseado no outro conceito de completude, que é o conceito de completude que, segundo o New e New, o Dedekind tinha, e segundo o Red, o Frege também tinha. Ah, então. Não, porque eu falei que o projeto logicista falha justamente pensando nos teoremas de Gödel mesmo. Da completude. Porque, se eu não me engano, eu li... Não lembro agora o livro. Foi algum livro assim, de lógica que fala que o logicismo falha por causa disso. Por causa do teorema de Gödel, né? Mas Mas eu lembro que você falou dessa outra possibilidade de completude aí, mas eu não tô a par, não. não, tranquilo. Para mim, isso é uma daquelas, vamos dizer, mal entendidos históricos que vão se proliferando, se proliferando, se proliferando, e aí não acaba mais. Por exemplo, tem gente que defende com o pé junto que o Gödel, na verdade, provou sobre a inviabilidade de construção de qualquer linguagem formal para descrever qualquer coisa acerca do mundo. Ô, louco, aí já Pois. forçou a barra, né? Não, mas tipo, pode até ser, mas boa parte da leitura dos pós-estruturalistas franceses é essa. Tem Ah, muito mas autor francês que lê Gödel dessa maneira, entendeu? essa raça é perturbada demais. Para ser bem preciso, pelo que eu sei, a partir de leitura de textos que têm como objetivo serem textos de história da lógica, o Gödel escreveu o artigo baseado numa leitura do Principia, mostrando a inviabilidade do projeto hilbertiano tal como ele conceituou alguns anos antes. Boa parte dos problemas que os lógicos trataram lá pela década de 30 a 50 foram problemas postos por Hilbert. Hilbert formulou bastante bem certos problemas. E a partir de uma leitura dele, você conseguia dar uma resposta ou não para aqueles problemas. Por exemplo, o problema que se chama problema de decisão, que é o artigo muito famoso do Tang. Ela é em cima de uma formulação problemática feita por Hilbert em 1928. Literalmente, Hilbert faz uma formulação do problema, escreve no livro a formulação do problema, e alguns anos depois, Tang pega a formulação do problema por Hilbert e mostra que ela não tem resposta. E acontece mais ou menos a mesma coisa com Gödel. O Hilbert define o que é um sistema formal e quais são as propriedades desejáveis para criar um sistema fundacional em que um sistema formal funda aritmética. E Gödel falou que dentro desse projeto proposto por Hilbert, dentro desses pressupostos, ele é inviável. Por quê? Porque não há como você ter simultaneamente um sistema formal que seja completo em termos hilbertianos e consistente. Você tem que escolher um dos dois. Ou seu sistema é consistente, ou seu sistema é completo. Em outras palavras, qualquer linguagem formal consistente que tente representar a aritmética sempre vai ter verdades na aritmética que ela não pode expressar por meio de provas. É isso que o teorema de Gödel fala. O teorema de Gödel fala não que o sistema formal vai derivar coisas erradas, mas completude, ou seja, poder derivar todas as verdades você não vai poder. Sempre vai ter algumas que vai te escapar. E a prova dele é tão completa que ele até assume coisas do tipo: supondo que essas verdades você identifique e incorpore elas como axioma do seu sistema. Ele vê essa possibilidade.
Você fazendo isso, você gera uma proposição diferente que não pode ser provada por nenhuma dos axiomas que você incorporou. Então você pode fazer isso ad infinito, que vai gerar cada vez mais novas fórmulas que você não vai poder provar a partir do seu sistema. Em linhas gerais, é isso que eu conheço sobre o teorema de Gödel. E nesses termos precisos que eu conheço. Aí se você perguntar, sim, mas quais são as suas fontes? Aí minhas fontes é, por exemplo, New New. New New tem uma parte do, do Gödel que ele explica esses projetos de construção de linguagens formais para expressar aritmética e os projetos de mostrar meta-propriedade desse sistema. Por exemplo, já se mostrou em termos hilbertianos que a lógica proposicional ela é completa e consistente e decidível. Ela é os três. Ela é o sistema perfeito. Já a lógica geral, ela não é todas essas propriedades. Ela é consistente, ela é completa, só que ela não é decidível. A lógica proporcional tem os três. Tem os quatro. Ela também é decidível. Ah, tá. Ela é completa, consistente, completa, consistente e decidível, né? Eu pensei que fosse mais. São as três. Completa, consistente e decidível. A lógica geral, ela é completa, ela é, como pode dizer, consistente, mas ela não é decidível. E qual é essa terceira propriedade que eu estou falando decidível? É quando vocês podem indicar um procedimento de prova único para provar que, dada uma determinada sentença, ela é verdadeira ou falsa. A lógica proposicional tem a tabela verdade. A lógica geral ela já não possui esse artifício. A cada nova proposição, A lógica geral que você está falando é o cálculo de predicados? Cálculo de predicados. Ah, tá. De primeira ordem. Entendi. Mas isso que eu estou falando nessa segunda parte está um pouquinho preciso, que eu não estou me lembrando com clareza. Então, essa parte merece suspeita. Eu acho que esses teoremas de Gödel aí vale a pena a gente passar um dia, assim, passar um momento Sim, nele. o meu projeto assim é estudar historicamente parte do recorte do Frege para chegar no Gödel. É porque, de fato, o Gödel não... Claro, essa é a minha perspectiva pessoal, né? Porque eu já tentei ler o teorema do Gödel puro. Eu acho que o teorema do Gödel, se você ler a parte da lógica contemporânea, você não consegue entender. E se você ler a partir da obra dele, também você não consegue entender. O projeto de Gödel, de fato, é uma culminância de um desenvolvimento da lógica que começa com Frege e que tem uma outra virada com Gödel. É a partir de Gödel que a lógica tem uma segunda virada. Então, agora, autores que são importantes para entender Gödel, aparentemente, são o Löwenheim e o Scholar, que eles estão na tradição dos algebristas da lógica, vamos dizer assim. Então, estão partindo de Peirce, por exemplo, esses lógicos. E Schroeder, que vai ser um dos autores críticos do Frege. E por isso vai ser interessante entender a consografia, quer dizer, no meu ponto de vista, para ler a crítica que o Schroeder faz, que o Schroeder é considerado bibliografia básica de todos esses autores. Scholem e Löwenheim são formados a partir de uma leitura profunda do Schroeder. E esse debate entre ele e o Frege mostra, de fato, as duas concepções de lógica, a diferença entre elas. Que o próprio Frege fala, né, que é a lógica como um cálculo de raciocínio e a lógica como uma linguagem universal. Frege acredita que ele está fazendo lógica como linguagem universal.
e Boolean, Schroeder. A tradição booleana está fazendo lógica como cálculo. E a tradição que eu acho que Gödel pertence é a lógica como cálculo. Entendesse. Mas, se quiser, eu passo. Eu tenho uma biografia sobre. O Gödel tem um artigo criticando a filosofia da lógica do Russell, citando o Frege e Leibniz, é interessante. Mas a gente chega Depois a lá. gente vê. Vamos. Daqui a uns 4 anos a gente chega. Pô. Essas coisas, infelizmente, é assim. Um dia a gente chega lá. Beleza. Mas a gente vai chegar assim. Ou, você pode já dar uma leitura no New e New. O New e New é bem claro acerca do ponto do Gödel, é bem compreensível. Ele Então, acho que eu vou mostra. pegar o Nini mesmo, quando você falou, eu pensei, porque ele é bem didático assim para explicar, né? Então, de uma forma Você mais viu que light. didático ele não é, né? Mas, Didático assim, né? Mais fácil do que ler o Guido direto, eu acho. sim. Mas o New e New ele é importante para você entender assim, o grosso do debate até a década de 60. Depois da década de 60, o Guedes não, o New New não pode te ajudar porque foi uma obra lançada nos anos 60. Mas se você pegar daquele recorte da abstração matemática até o final, ele é perfeito para você entender filosoficamente os problemas de época. Claro, na minha opinião, né? Tá? Podemos continuar, então? Beleza. Vamos Certo, vamos lá. E só um detalhe. Outra coisa que tem, que até vai ser tratado do livro que você está lendo do Kofa, é que, de fato, o projeto vai mudar radicalmente também, porque as tradições kantianas e da filosofia analítica definem de forma diferente o que são juízos sintéticos do que são juízos analíticos. As definições de juízos sintéticos e juízos analíticos na tradição da filosofia analítica, elas seguem um filósofo que criticou essa distinção kantiana, Bolzano, que também tem no New News. Se você procurar ação sobre Bolzano, também vale a pena ler. Que você pode até considerar em alguns termos como o pai da perspectiva semanticista a respeito da matemática e da lógica. Interessante. Vou dar uma olhada depois nesses capítulos aí. Certo. E só para apontar a diferença, Kant define juízos sintéticos e juízos analíticos em termos de pertencimento ou não de um predicado na nota característica do sujeito. Ou seja, você tem um sujeito, se você conseguir encontrar o predicado olhando para o próprio sujeito, o juízo é analítico. Se você precisar adicionar o predicado ao sujeito, você tem um juízo sintético. Já a definição de Bolzano de juízo analítico e juízo sintético é por substituição. Aqueles enunciados que quando você coloca determinados espaços que podem ser substituídos por várias coisas, esses enunciados não mudam o seu valor de verdade, independente do que você substitui nesses lugares vazios, esse enunciado é analítico em relação àqueles espaços vazios que você escolheu. E sintético se ele mudar o valor de verdade a depender do que você coloca como argumento. Ok? Pera, como é que é o sintético do Bolzano? Pensa, sabe o conceito de função do Frege? Não, o sintético não, o analítico, quer dizer. O analítico é você pega uma expressão e você deixa ela vazia em certas partes. Se ela for sempre verdadeira ou sempre falsa, independente do que você escolha como argumento para substituir, ela é analítica. Ah, sim, entendi.
É se você só manter as formas lógicas dela, se estiver válido. Só que é por isso que é fundamental estudar filosofia. Não tem jeito, velho. Porque é o seguinte, pra gente é tão óbvio porque a gente parte dessa tradição. Mas, por exemplo, na época do Kant, os termos de estudo da lógica eram sujeito e predicado. A partir de Bolzano, a gente vai pensar uma discussão que a gente vai chamar de constantes lógicas, que são exatamente esses termos que a gente não pode pegar para substituir por qualquer coisa, e a depender da combinação deles, o conteúdo fica irrelevante para o seu valor de verdade. A discussão sobre as constantes lógicas, que o Russell está debatendo ardorosamente, envolve toda essa questão da analicidade. Porque o que você identifica, por exemplo, é que conjunção para todo existe e outros sinais, eles, quando são alterados, eles tendem sempre a alterar muito o valor de verdade da sentença. E se você pegar esse conjunto de símbolos e combinar ele de uma determinada maneira, você pode substituir os restantes por qualquer outras coisas, eles continuam tendo o mesmo valor de verdade. O que é isso? Isso é o começo da germinação da questão das formas lógicas e das constantes lógicas. E o que vai ser uma forma lógica vai ser uma estrutura com determinadas constantes lógicas. Ou seja, a partir de Bolzano que você tem essa discussão. E a nossa lógica começa a desenvolver a partir de Bolzano nesse aspecto semântico. Interessante, né? Sim, é interessante. Só que pra gente é trivial, né? Porque nós somos já bolzanianos desde criancinha. Pô, não desde criancinha, né? Mas... É igual o cara que vai estudar Aristóteles assim de manual didático e fala assim, mas porra, isso aqui é tão óbvio. É claro, se é aristotélico desde criancinha, eu tô brincando, né? Claro que a teoria de Aristóteles é mais complexa. Mas muito do que você pega no livro didático concorda com o que você acha mesmo a teoria de Aristóteles. Tanto que essa é a principal crítica do Cabeceira, né? Que Aristóteles faz sucesso porque ele massageia o senso comum. É bem isso. É conhecido como filósofo do senso comum, né, Aristóteles, né? Querendo ou não. Só que o problema é que a gente fala isso porque a gente vem de uma tradição judaico-cristã que permeou o aristotelismo até o sei lá, a, a extremidade do órgão excretor. Então a gente está lotado de Aristóteles desde aquela época, entendeu? Mas na época que o Aristóteles postulou aquilo, ele estava lutando contra os megáricos, contra, sei lá, uma arruma de escola lá, os próprios platônicos. Ele também não fez muito sucesso em vida, isso aí é equivocado. Teve poucos seguidores. Os peripatéticos. Pois é. A gente só conhece muito bem o Teofrasto, né? Assim, o que são imediatamente após ele. Depois a sua próxima revirada vai vir lá no helenismo. E olha que até mesmo o academicismo e o estoicismo ainda tem muito mais relevância do que os aristotélicos. É lá com a igreja que o aristotelismo vai ganhar força de verdade. Então, é um senso comum hoje, mas eu não sei se naquela época era um senso comum. Meditemos. Tá, vou lá continuar, beleza? Beleza. Se uma proposição disser alguma coisa acerca da realidade, e somente se isto acontecer, a proposição encerra um conhecimento. Deve ser possível, mediante a observação da realidade, constatar se a proposição em pauta é verdadeira ou falsa. Se por princípio não existir tal possibilidade de verificação, deve-se afirmar que uma tal proposição nada diz, é inexpressiva, não pode encerrar nenhum conhecimento sobre a natureza. Aqui a gente tem
a formulação que é dita por clássica, né, do verificacionismo. Se uma suposição de a proposição ser falsa, não, desculpa, se na suposição de a proposição ser falsa, alguma coisa fosse diferente no mundo verificável pela experiência, como se fosse no caso da proposição ser verdadeira, a mencionada proposição poderia ser verificada. Consequentemente, dizer que uma coisa, proposição, não é verificável pela experiência, equivale a afirmar o seguinte: a aparência e a realidade do mundo são totalmente independentes da verdade ou da falsidade da proposição. E, por conseguinte, esta nada diz sobre ele. O engraçado é que isso aqui o povo gosta de lembrar como sendo fundamental ou próprio, acho que próprio é a melhor palavra, do verificacionismo, mas o próprio pragmatismo também tem um tipo de enunciado desse. Que, de fato, as proposições para serem significativas, ela tem que fazer alguma diferença no mundo. Com isto, refutamos o ponto de vista de H. Bergman, sendo agora necessário examinar de novo a questão. Peraí, bem. Se saltou um pedaço aí. Ah, desculpa, foi mal. Eu pulei, né? Aqui no cantinho. Kant acreditava, obviamente, que a proposição causal diz muitíssimo sobre o mundo empírico e até determina essencialmente o seu caráter. Portanto, não se presta nenhum serviço ao kantismo ou ao priorismo, afirmando a não verificabilidade do princípio. A dica é isso aqui na safadeza. Ou seja, nem numa posição kantiana isso aqui que o cara falou presta. Enfim. Com isso, refutamos o ponto de vista de H. Bergman, sendo agora necessário examinar de novo a questão. Os resultados da mecânica dos quantas obrigarão propriamente a concluir para a falsidade do princípio da causalidade? Ou a conclusão a ser tirada é que ela nada diz, é inexpressiva? Uma sucessão de palavras pode ser inexpressiva de duas maneiras. Ou é tautológica, vazia, ou não é sequer uma proposição, um enunciado no sentido lógico. À primeira vista, pareceria que a segunda alternativa não entra aqui em questão. Efetivamente, se as palavras através das quais se procura exprimir o princípio da causalidade não constituem sequer uma autêntica proposição, seriam então simplesmente uma sucessão de palavras vazias e destituídas de sentido? Todavia, cumpre considerar que existem sucessões de palavras que não constituem enunciados, não comunicam nenhum conteúdo e, não obstante isso, desempenham funções extraordinariamente importantes. São as assim chamadas proposições interrogativas e imperativas. Opa, isso aqui é importante. Por isso que não tem coisa que substitua a letra do original. E, conforme o texto vai passando, isso cada vez vai se enraizando no meu espírito. Porque isso aqui é uma exceção à grande doutrina do verificacionismo. Só que eu nunca vi isso sendo enfatizado em um manual. E embora o princípio da causalidade se apresente gramaticalmente em forma de proposição enunciativa, sabemos da moderna lógica que a forma externa de uma proposição muito pouco se pode concluir quanto à sua verdadeira forma lógica. E seria muito possível que, por trás da forma categórica do princípio da causalidade, se esconda uma espécie de ordem, uma exigência, portanto, mais ou menos aquilo que Kant denomina princípio regulador. Na verdade, uma interpretação semelhante do princípio de causalidade tem sido defendida por aqueles filósofos que nele enxergam apenas a expressão de um postulado ou de uma resolução, no sentido de nunca se desistir da busca das leis e das causas. Essa tese merece, portanto,
diligente consideração. Isso aqui você pode encontrar na última sessão, ou pelo menos nas últimas sessões do livro do Pope. Não exatamente nessa formulação, mas de maneira próxima. Que é o que eu já falei para Oswaldo diversas vezes, que a metafísica desempenha uma função pragmática na vida do pesquisador. No caso do Popper, ele afirma que é mais útil aceitar o determinismo em prol do indeterminismo, por causa que, quando se assume o determinismo, o pesquisador nunca desiste de buscar as leis e as causas que liguem os fenômenos. E por isso ele é produtivo em pesquisa. Tem uma nota aqui, 22. Acho que ele pode ser para a nota 21 também, né, se não me engano. Que é aqui. 21. O mesmo valeria quanto à opinião de T. Fogel, na medida em que esse pende para o apriorismo, ainda que moderado. Todavia, as suas formulações ao final do artigo não me afiguram claras. E o 22 ele está citando um artigo do Gompertz, que é o problema da liberdade da vontade. Quanto a isto, podemos escolher entre as três possibilidades seguintes. Primeiro, o princípio da causalidade constitui uma tautologia. Neste caso, será ele sempre verdadeiro, porém inexpressivo. Segundo caso, o princípio da causalidade é uma proposição empírica. Nesse caso, seria ele ou verdadeiro ou falso, ou conhecimento ou erro. Terceiro, o princípio da causalidade representa um postulado, uma necessidade ou obrigação de sempre continuar a procurar causas. Nesse caso, não se pode ele ser verdadeiro nem falso, mas no máximo adequado ou inadequado. Quanto à primeira possibilidade, teremos logo clareza, tanto mais que já a consideramos de passagem. Vamos ali que a proposição causal da forma todo acontecimento decorre segundo a lei é certamente tautológica. Se por segunda lei se entender representável por alguma fórmula, desculpa, eu pensei que tinha mais coisa. Vimos ali que a proposição causal na forma todo acontecimento decorre segundo a lei é certamente tautológica. Se por segunda lei se entender representável por alguma forma. Ora, daqui concluímos precisamente que não pode ser este o verdadeiro conteúdo ou sentido do princípio, razão pela qual procuramos uma nova formulação. Na realidade, nenhum interesse tem, em princípio, a ciência por uma proposição tautológica. Se o princípio da causalidade tivesse esta característica, o determinismo seria evidente, mas vazio de sentido. O seu oposto, o indeterminismo, seria em si mesmo contraditório, pois a negação de tautologia dá uma contradição. Em consequência, nem sequer se poderia discutir qual dos dois tem razão. Se, portanto, a física atual não somente levanta a questão, senão que até considera o problema, em certo sentido, resolvido pela experiência, certamente não pode ser tautologia o que ela entende por determinismo e princípio de causalidade. Efetivamente, para se saber se uma proposição é tautológica ou não carece, evidentemente, de nenhuma experiência, mas basta ter presente apenas o seu sentido. Se alguém pretendesse que a física demonstrou o caráter tautológico do enunciado causal, esta afirmação seria tão sem sentido quanto dizer que a astronomia demonstrou que 2 vezes 2 são 4. Deste Poincaré, aqui Oswaldo, seu ídolo, aprendemos a atentar para o fato que na descrição da natureza entram aparentemente certas proposições gerais que não são suscetíveis de confirmação ou refutação de experiência. As convenções. As verdadeiras convenções, que constituem espécies de definições, na realidade,
devem ser entendidas como tautológicas. Porém, não cabe aqui uma análise mais profunda deste item. Concluímos apenas o seguinte: uma vez que já admitimos que a física atual, em todo caso, ensina algo acerca da validade do princípio da causalidade, este princípio não pode ser uma frase vazia, uma tautologia, uma convenção, mas deve ter um tal caráter que, de alguma forma, esteja submetido ao julgamento da experiência. 2. Será a proposição causal simplesmente enunciado cuja verdade ou falsidade pode ser constatada pela observação da natureza? As observações que até aqui fizemos parecem levar a esta interpretação. Se esta for correta, deveríamos, quanto à aparente oposição acima mencionada, entre as formulações de Heisenberg e Bohr, nas quais esses estudiosos exprimem o resultado da teoria dos quantas, colocar-nos ao lado de Heisenberg, portanto, o contrário de H. Bergman e de Furger. Tá, vou reler que para mim ficou sem sentido. As observações que até aqui fizemos parecem levar a esta interpretação. Se esta for correta, deveríamos, quanto à aparente oposição acima mencionada, entre as formulações de Heisenberg e de Born, nas quais os estudiosos exprimem o resultado da teoria dos quanta, colocar-nos do lado de Heisenberg. Portanto, o contrário de H. Bergman e T. Vogel. Denomino a referida oposição de aparente, porquanto, embora Heisenberg fala da não validade da proposição causal, ao passo que Born fala de ausência de sentido, este último acrescenta, na sua formulação costumeira. Por conseguinte, poderia bem ocorrer que a formulação tradicional dê apenas um conteúdo tautológico, que, porém, o sentido propriamente dito do princípio possa ser compreendido em um autêntico enunciado, o qual a experiência da física dos quanta teria demonstrado falso. Para constatar isso, cumpre recordar mais uma vez que é a formulação do princípio da causalidade que nós vimos obrigados a aceitar. Segundo as nossas reflexões anteriores, o sentido do princípio poderia ser expresso, por exemplo, na seguinte proposição: todos os acontecimentos são, por princípios, passíveis de previsão. Se esta proposição representar um verdadeiro enunciado, a sua verdade é verificável. Não somente isto, mas podemos afirmar que a sua verificação já foi feita e até o momento foi negativa. Que dizer então da proposição acima? É realmente possível indicar com clareza o significado do termo previsível, passível de previsão? Qualificamos acima como previsto, profetizado, um acontecimento, quando o mesmo foi deduzido com o auxílio de uma fórmula, a qual foi elaborada com base em uma série de observações de outros acontecimentos. Em termos matemáticos, o cálculo antecipado é uma extrapolação. A negação da possibilidade de prever com exatidão, defendida pela teoria dos quantas, significaria, portanto, que é impossível deduzir de uma série de dados de observação uma fórmula que, por sua vez, represente com exatidão novos dados de observação. Ora, o que significa este impossível? Como vimos, sempre se pode, posteriormente, encontrar uma função que englobe tanto os dados antigos como os novos. Posteriormente, é sempre possível encontrar uma regra que liga os dados anteriores aos novos e faz aparecer os dois como derivação de uma mesma regularidade natural. A referida impossibilidade não é, por conseguinte, de ordem lógica. Não significa que não existe uma fórmula que tenha a propriedade procurada. Falando-se a rigor, não se trata tampouco de uma impossibilidade real, pois poderia ser que alguém deparasse com a fórmula correta por acaso, adivinhando ou calculando.
não há nenhuma lei de natureza que impeça adivinhar corretamente o futuro. A mencionada impossibilidade significa ser impossível procurar a fórmula em questão. Isto significa que não existe nenhuma prescrição para descobrir tal fórmula. Ora, não se pode exprimir isto em uma proposição legítima. Estão conseguindo acompanhar até aqui? Tá dando, vai para acompanhar sim. Tranquilo. Dá uma pausa para dar uma respirada e também que isso aqui, eu estou linkando muito com o Popper, desculpa, mas para mim, muitas dessas coisas, de fato, são desenvolvidas por Popper depois. Por exemplo, o que o Popper vai fazer, em uma boa parte da lógica da pesquisa científica, é procurar uma forma de criar uma interpretação da estatística que possibilita uma interpretação determinista da física dos quantos, né, que é a expressão que está aqui. Ao contrário do que o Heisenberg afirmou, né? Por conseguinte, não tiveram êxito os nossos esforços no sentido de encontrar um enunciado verificável equivalente ao princípio da causalidade. Nossas tentativas de formulação conduziram apenas a proposições aparentes. Este resultado não era totalmente inesperado. Com efeito, já dissemos acima que a proposição causal pode ser verificada quanto à sua correção no mesmo sentido que qualquer outra lei da natureza. Contudo, ao mesmo tempo insinuamos que as leis da natureza, se forem rigorosamente examinadas, não têm, em absoluto, caráter de enunciados, que seriam verdadeiros ou falsos, mas representam antes indicações para a formulação de tais enunciados. Se com o princípio da causalidade ocorrer algo semelhante, orientamo-nos para o terceiro caso. O princípio da causalidade não nos comunica diretamente um fato, por exemplo, a regularidade natural do universo, senão que representa uma exigência ou necessidade, uma prescrição de procurar regularidade, de descrever os acontecimentos mediante leis. Uma tal indicação ou exigência não é verdadeira ou falsa, mas boa ou má, útil ou inútil. Aqui tem avaliação deôntica dos enunciados. Ou, se você preferir, uma avaliação ética dos enunciados. Ora, engraçado que o Husserl, quando for falar sobre fundamento da ciência, ele vai partir de uma elucidação, de uma lógica da avaliação dos enunciados em bons ou ruins, e não em verdadeiros ou falsos. Interessante. Vamos lá. Ora, o que a teoria dos quantos nos ensina é exatamente o seguinte. O princípio, dentro dos limites estabelecidos das relações de indeterminação, é mau, inútil ou destituído de finalidade, impossível de cumprir-se. Dentro desses limites, é impossível procurar causas. É na realidade isto o que nos ensina a mecânica dos quantos, fornecendo-nos, com isto, um fio condutor para aquilo que denominamos investigação da natureza, uma prescrição contrária ao princípio da causalidade. Observa-se aqui novamente quanto a situação criada pela física se distingue das possibilidades criadas pela filosofia. O princípio da causalidade não é um postulado num sentido em que este conceito ocorre nos filósofos anteriores, pois ali significa uma norma ao qual devemos nos ater em todas as circunstâncias. Ocorre, porém, que cabe à experiência decidir sobre o princípio da causalidade. Não cabe, evidentemente, a esta
decidir sobre a verdade ou falsidade do princípio. Careceria isto de sentido, mas acerca da sua utilidade. As próprias leis da natureza decidem sobre os limites da utilidade, e nisto que reside a novidade da situação. Não existem em absoluto postulados no sentido da filosofia antiga. Pelo contrário, cada postulado pode ser limitado por uma contraprescrição aurida da experiência. Isto é, pode ser reconhecido como inútil e, consequentemente, ser suspenso ou abolido. Pode-se talvez pensar que a opinião exposta levaria a uma espécie de pragmatismo, que foi o que eu falei lá em cima. Uma vez que a validade da lei da natureza e da causalidade não repousaria em outra coisa a não ser na sua confirmação. Existe aqui uma grande diferença que é necessário salientar com muita ênfase. A afirmação do pragmatismo de que a verdade dos enunciados resistiria exclusivamente, a afirmação do pragmatismo de que a verdade dos enunciados residiria exclusivamente na sua confirmação ou na sua utilidade deve ser rejeitada com ênfase, precisamente partindo do nosso ponto de vista. Verdade e confirmação para nós não se identificam, e aqui é a diferença entre o positivismo lógico e o pragmatismo. Pelo contrário, precisamente pelo fato de que, em se tratando do princípio da causalidade, só podemos verificar a sua confirmação, a utilidade da sua prescrição. Não temos o direito de falar da sua verdade, sendo obrigados a negar-lhe o caráter de um verdadeiro enunciado. Por outra parte, pode-se compreender psicologicamente o pragmatismo e o excusar a sua teoria por ser realmente difícil e necessitar de muita reflexão e prudência para se discernir a distinção que vai entre uma proposição verdadeira e uma prescrição útil, entre uma proposição falsa e uma prescrição inútil, visto que as indicações desse tipo se apresentam gramaticalmente sobre a forma de proposições comuns. Ao passo que, para um autêntico enunciado, é essencial que, por princípio, seja verificável em caráter definitivo, a utilidade de uma indicação, orientação, nunca pode ser absolutamente demonstrada, pois sempre poderão ocorrer observações posteriores que a demonstrem inútil. A própria relação de Heisenberg constitui uma lei natural, revestindo como tal o caráter de uma indicação ou orientação. Já por esse motivo, a rejeição do determinismo dela derivante não pode ser aceita como prova da falsidade de um determinado enunciado, mas apenas como ilustração da inutilidade de uma norma. Consequentemente, permanece sempre a esperança de que, com o ulterior progresso do conhecimento, o princípio da causalidade possa de novo triunfar. O conhecedor do assunto há de observar que, com as considerações precedentes, também um assim chamado problema da indução perde o seu sentido, constatando-se que a sua solução é a mesma que já lhe deu Hume. Outra coisa importante aqui. O problema da indução consiste na questão da justificação lógica de proposições gerais sobre a realidade, as quais constituem sempre extrapolação de observações individuais. Reconhecemos, com Hume, que não existe nenhuma justificação lógica para essas proposições, nem pode havê-la, visto não serem autênticas proposições. As leis da natureza não são, na linguagem da lógica, implicações gerais, pois não podem ser verificadas para todos os casos, mas são prescrições, normas do comportamento para o pesquisador situar-se dentro da realidade, encontrar proposições verdadeiras, preparar-se para determinados acontecimentos.
É a esta expectativa e este comportamento que Hume alude com os termos hábito ou crença. Isso aqui é uma interpretação extremamente particular de Hume. Muito estranho, mas ao mesmo tempo bem interessante. O cara conseguiu interpretar hábito e crença como prescrição, normas do comportamento do pesquisador para situar-se dentro da realidade. É interessante, Ok. mas eu acho que ele chega por aí através, basicamente, da conclusão que ele quer tirar, né, na verdade, né? Sim, Só pelo problema da indução, Hume eliminar daquela maneira, o problema é que ele elimina igual e ele conclui isso dada ao que ele está querendo concluir, no caso, que é sobre a natureza, né? Especificamente. sim. É interessante mesmo. Eu comecei a ler Hume, agora, porque estava sendo citado nas paradas que eu estava lendo, eu comecei a ler a investigação. É bem interessante o texto do Hume. Assim, lendo mesmo, né? Não as partes, estou lendo do começo. Sim, não, mas é um outro filósofo para ler, principalmente para criticar depois. O, o que eu acho estranho dessa interpretação é que esse hábito e essa crença em Hume tem um fundamento naturalista psicológico. Ele não é propriamente uma prescrição ou normas de um comportamento ótimo do pesquisador, entendeu? Ah, sim, mas eu acho que ele, por exemplo, tá pegando aí, por exemplo, quando o filme fala das questões de fato, que ele fala que o Sol vai nascer ou não nascer, e a lógica é igual, tem o mesmo valor que o outro, não tem nenhuma contradição nos dois. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ele está falando, no caso, como se aplicaria para um pesquisador, né, no caso dele, né? Não, então, tudo Tipo, bem, o você problema da supõe indução. assim que tem regularidade, as coisas vão se repetir, que é mais ou menos assim que fala. Isso é o hábito, você tem só o hábito de se acredita nisso, que isso vai se repetir, mas não tem como você garantir isso e tal, porque não, né? Mas é isso que eu tô discordando. Em Hume, isso acontece porque é meio que uma inclinação instintiva, psicológica, de associar esses eventos. Então ela não seria de natureza de prescrição ou norma do comportamento, entendeu? Para o pesquisador. Parece que o que ele está falando aqui, claro, isso tem interpretações e interpretações para esse parágrafo, né? Mas o que ele está falando aqui é de uma ética da pesquisa. Ética não. A palavra ética ela foi muito Moralizada. polarizada. Não, Mas mas isso, eu sei que você está falando não no sentido moral mesmo, mas de conduta não, mesmo. até mesmo no sentido moral do termo. É porque também moral foi um termo que, enfim. Mas é esse sentido mesmo que você está falando. É como se fosse um conjunto de preceitos que mobiliza a ação de um agente. É ética nesse sentido. É um conjunto de preceitos que mobilizam uma ação de um agente. Então, o agente age no mundo. E você pergunta, esse agente agiu no mundo segundo que preceito? Em outras palavras, segundo que ética? Aí parece que ele interpreta o termo hábito e crença em Hume nessa acepção, que seria uma interpretação mais próxima de uma leitura kantiana do Hume, né? Mas quando, pelo menos, o que eu sei por Balieiro, quando o Hume fala de hábito e crença, é que o Hume está explicando como acontece psicologicamente o conhecimento mesmo. Isso aqui são. O termo instinto é ruim, mas dá para pegar a ideia. São os instintos que nós temos, vamos dizer assim. Então, no que ele fala lá, né, ele separa em duas formas, né, relação de ideias e... Não, relação de... E as questões de É, fato, né? relação de ideia e questão de fato.
Ele fala nesse sentido sobre isso que você não tem como aplicar, né, uma coisa garantida, como ele fala aí, né, não é uma aplicação geral, né, o mundo empírico, no caso, que a gente tira deles essas, todas essas afirmações são por puro hábito, né, o crença que já se tem e tal. E aí entra naquela coisa que ele fala do entendimento mesmo, que ele fala da contiguidade, né, causação, e porque é como tipo, da associação de ideias, nessa sessão de associação de ideias que ele fala isso, que as ideias elas sempre são assim, então você não consegue não pensar de forma associativa, e sempre que a gente fala de uma coisa para ele, sempre que fala de uma coisa em relação a questões de fato, você sempre tem que estar falando de causação. Acho que até por isso que ele coloca aí, porque para Hume, toda questão de fato é sempre sentido de causação que a gente pensa. A nossa crença é formada a partir da ideia de causa e efeito. Sim. Eu não tô Mas eu desqualificando, não. entendi, não, eu entendi essa parte que você está falando aí. Realmente, o filme não fala nada nesse sentido, assim. Ele interpretou do jeito dele, aí que ele quis aí para. É uma leitura ética do É, hábito e da crença. uhum, Ética no sentido que eu descrevi, né? Pra uhum, deixar claro. Aí isso é uma coisa sempre a enfatizar. Ética, né, não é moralismo barato, né? Que é falar bem assim, você não tem modos, você, você é uma pessoa sem caráter. Não, ética são também tem um sentido de preceitos que mobilizam a ação de um agente. Por exemplo, eu tenho certos preceitos que mobilizam a minha ação, de eu levantar todo dia na cama, sentar aqui nessa cadeira, fazer grupo todos os dias. Tem um certo preceito que eu sigo para fazer essas ações. Não pode ser das mais nobres, mas ainda há um preceito. A não ser que você haja de maneira instintiva, que também é possível, mas aí o Kant falaria que você não está agindo de maneira humana, você está agindo como um simples animal, a partir de seguir o hábito seu. É até interessante essa proposta que o Kant fala que a razão se mostra quando ela precisa colocar certos preceitos para se determinar e se agir no mundo. É assim que a razão mostra a sua principal utilidade para o Kant. Só não, sua principal utilidade não. Sua principal potencialidade. Mas vamos aqui continuar, né? Não podemos esquecer que a observação e o experimento são ações. Pô, de fato, velho. Isso aqui é uma ética do pesquisador, pô. Não podemos esquecer que a observação e o experimento são ações pelas quais entramos em contato direto com a natureza. As relações entre a realidade e nós se apresentam muitas vezes em forma de proposições, as quais revestem a forma gramatical de proposições enunciativas, quando na realidade o seu sentido é proporcionar-nos indicações, orientações para possíveis ações. Resumindo, podemos dizer o seguinte: a rejeição do determinismo pela física moderna não significa nem falsidade, nem carência de sentido de um determinado enunciado concernente à natureza, mas a inutilidade daquela prescrição que, na qualidade de princípio da causalidade, indica o caminho para toda a indução e para toda a lei natural. Aliás, esta inutilidade se afirma apenas para o âmbito bem delimitado. Dentro desse âmbito, a inutilidade do princípio da causalidade é demonstrada com aquela certeza que caracteriza a experiência física exata da pesquisa atual. E aqui a gente entra na seção 10, ordem, desordem e regularidade natural estatística. brabíssima essa parte aí, hein? Ei, gostei.
Rapaz, eu tô achando que depois desse texto aqui, se vocês quiserem ler particularmente a aula da pesquisa científica, vocês vão estar preparados, porque é um texto que realmente toca em todas as questões relacionadas à pesquisa científica. Não todas as questões, mas as principais. É bem interessante mesmo esse texto. Eu acho interessante essa questão do princípio da causalidade. Desde que eu li do Russell, daí eu fiquei bem pensando porque escrever algo sobre isso, sabe? Fazer um texto sobre isso. Esse texto do Schleich é um texto bom, velho. Eu acho que eu vou escrever mesmo algo sobre isso eventualmente. Rapaz, escreve. E isso casa com o texto do Kofa que você está lendo, né? Do Kofa, né? É, do Kofa. Então, dá pra usar Kofa, dá pra usar Russell, dá pra fazer um texto marado aí, com isso do Schleich aí. Dá pra fazer um textinho interessante. E aí, Felipe, você também tá achando? Tá caladinho hoje? O editor está Tô tímido. acompanhando aqui. É que hoje eu tô de mau humor. Quando eu tô de mau humor, eu fico muito calado, pô. Ah, É mais eu tô acompanhando. não, nem questão de duvidar que você não esteja acompanhando, mas é porque geralmente você sempre vem com uma curiosidade física interessante. Show. Então, vocês querem ler a sessão 10 agora ou vocês querem deixar a próxima reunião? Eu deixaria a próxima reunião, só porque esse foi um conteúdo bastante bom para pensar já, para não. Não, foi excelente. Essa sessão é enorme, rica, Vamos deixar pra próxima? sim. E essa aqui eu comentei muito porque, de fato, bateu em muitos pontos que eu já estudei anteriormente, infelizmente, nesse ponto aqui. Então, essa sessão foi muito boa. Eles, né, trouxe vários caras para o debate, falou de pragmatismo, Kant, Hume, apresentou as ideias do Heisenberg, do Bohr, criticou elas e apresentou a concepção dele no final ainda. É, e é bom a gente já começar a se acostumando com a ideia que daqui a pouco esse texto acaba, a gente vai voltar para um texto de física e vai ser pau. Física, mas vai ser só esse texto do Chile que não valeu do Carnap, não, depois? Não, vai, é porque o segundo planejamento que eu fiz com o Expedito, qual é o combinado? Entendeu? É um texto clássico da história da física e depois ler um texto clássico sobre filosofia da física. A gente vai intercalando de um ou outro. Ah, O primeiro entendi. texto que a gente leu completo foi o texto de Lawrence. E aí a gente vai ler outro texto de Lawrence depois que a gente acabar esse. Então a gente vai ficar mesclando os dois. Só que o texto do Lawrence, ele é até mesmo um pouco inacessível para as pessoas formadas em física, da mesma forma, e não se iludam, que um texto de Frege, por exemplo, é inacessível para um cara que faz matemática. Porque ele faz a matemática de hoje, não faz a matemática do Frege. Você vê que isso faz sentido o que eu estou dizendo. Não, acho que faz. Você vê diversos especialistas em lógica, por exemplo, que não conseguem ler o Frege, justamente porque a distância de tempo é muito grande e as convenções e os sistemas são muito diferentes de um de outro. Assim, se o cara não parar para estudar, né? Eu falei com o Cabeceiras uma vez sobre Frege, ele falou que não, nunca tinha parado para estudar. Porque no dia que você se apresentou uma vez lá, ele tava lá também. Tava até do lado dele lá, ele tava assistindo. E ele falou que não conhecia, não, então. Ele falou que gostou muito. Acho que até foi pra você, que tinha gostado muito da apresentação. Ah, Mas ele não conhece. Eu não, muito chegado, não. Para mim, particularmente, pessoalmente, é estranho. Porque o Frege é o pai, né, da lógica tal como conhecemos, né? Se não Então, conhece é ele, você engraçado conhece. isso. É, Porque também eu acho que o Renato também não manja não de freio, mas não. então você vê os, É os com. lógicos aí ignoram, né, o cara, né? É estranho ignorar o freio, porque é um cara de peso, né? Muito peso. Sim. Na verdade, a filosofia da matemática que eu
estou mais interessado é a filosofia da matemática de Hilbert. Mas eu estudo Frege em vez de Hilbert, porque eu acho que ele é o cara que realmente funda os problemas filosóficos na área da lógica. O Hilbert, depois que os problemas da lógica são fundados por Frege, entenda quando eu falo que são fundados, né? Tipo, existia outros problemas na lógica, mas Frege muda o paradigma e muda os problemas assentados à lógica. Tem até um prefácio que fala isso que eu gostei bastante, que ele fala justamente que a pegada da lógica e da filosofia da matemática antes de Frege era uma pegada epistemológica. Então, tudo que você falava em relação à lógica, em relação à matemática, ela tinha que estar ligada necessariamente à questão de conhecimento. É só pegar, por exemplo, o princípio da razão pura, que lá tem os juízos sintéticos a priori, por quê? Que o Kant está fazendo um tratado sobre quais são as nossas capacidades de conhecer e quais são os limites dela para saber a legitimidade da metafísica ser um tipo de ciência. E aí a matemática está inserida e a lógica está inserida dentro desse corpo. O que o Frege faz é deslocar o campo de discussão da lógica da matemática, do campo epistemológico, para o campo da linguagem. E essa mudança ela é fundamental para uma recolocação de vários problemas. E a gente pode, de fato, demarcar uma cisão em Frege justamente por conta disso. Tanto que os problemas que o Frege coloca, elas só vão ganhar relevância mesmo cerca de 20 anos depois que ele coloca, alguns até depois de 40 anos. Os autores contemporâneos a ele não achavam aquelas questões que colocavam relevantes. Então, acho o Frege um filósofo interessante de estudar por conta disso. Você viu o livro? Eu te mandei lá pro seu e-mail. Você deu uma lida no cara, do Frege? Eu vi, assim, de relance, mas eu não dei uma lida, não. Esse cara lá, ele fala pra ele, Frege tá tipo junto com Platão lá no trono lá. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. O que eu pedi fazer Beleza. aqui? Eu me li aqui. Gente, leremos no restante da próxima. Vou ter que dar uma saída aqui. Não, a gente Eu também já também. tá de Eu vou saída. sair. A gente acabou Só já. queria perguntar um negócio pra vocês. Se vocês estão pensando já em pra onde que vai deslocar aí o grupo no começo das aulas agora. Porque eu acho que eu peguei disciplina fechada, então eu vou ter em todos os dias da semana a aula. Tem duas opções. Ou a gente joga pro final de semana, ou a gente joga para as tardes ou manhãs de alguns dias. Para mim é difícil também amanhã, porque eu vou ter que trabalhar e à tarde normalmente também eu trabalho e depende da tarde, mas talvez a gente vai voltar pro domingo, né? Como tava antes. Sim. Pode ser. Pra mim não tem problema não ser atividade no domingo. Eu sei que trabalho não remunerado, trabalho escravo. Mas não se preocupa, tô no trabalho escravo junto com vocês. Viu? Sim, a gente faz no domingo, então. Então, Quando começar a anunciar a volta das aulas, a gente marca um horário no domingo. Provavelmente é pela noite, né? sim, provavelmente pela noite. Final da tarde, noite pra mim tá de boa, Belezinha. a princípio. Mas é isso, o importante é continuar se reunindo. Nem que precise ser no domingo e reduzindo em vez de 2 horas, 1 hora só. Mas é importante continuar lendo. Consistência é a coisa mais importante que tem em estudo. Muito mais do que ler 300 páginas no dia. Sim, é verdade. Não pode parar, não. Belezinha. Beleza, então. Então até quinta pra você.